Você já sentiu que o mercado só oferece vagas mal pagas, sem propósito e cheia de promessas vazias? E se eu te dissesse que essa sensação pode estar te puxando para um ciclo que parece não ter saída, mas tem saída, e ela passa por entender 3 verdades silenciosas e aplicar 4 passos reais que ninguém te conta. Hoje você vai entender por que tanta vaga parece inútil e o que fazer de forma prática para não ficar preso nessa montanha russa de frustração e medo. A falha no filtro do emprego perfeito. Você já passou por aquela sensação de abrir um site de vagas cheio de esperança, olhar dezenas de descrição e sair de lá mais frustrado do que entrou? Parece que nada encaixa, nada é bom o suficiente, e aí você fecha a aba com um pensamento meio: não tem nada pra mim aqui. Esse desânimo não vem só da realidade difícil do mercado, vem também de uma expectativa que foi colocada na nossa cabeça, a de que existe um emprego ideal pronto e esperando a gente encontrar. O problema é que muita gente entra nesses sites esperando achar o emprego dos sonhos, como se fosse uma playlist do Spotify. Mas a real é que o LinkedIn, os aplicativos de vagas e os sites de empresas não foram feitos para te mostrar o que combina com você. Eles só mostram o que está disponível no momento. E muitas vezes o que está disponível ali não reflete nem 10% do mercado real. Porque muita oportunidade boa circula por fora, por networking, grupos de WhatsApp, indicações e até projetos paralelos que viram portas. Um caso que rodou o Reddit ajuda a ilustrar isso. Um cara postou um desabafo depois de 6 meses desempregado. Durante esse tempo, ele rejeitou várias propostas porque nenhuma batia com a imagem que ele tinha de trabalho certo. Ele queria uma vaga com salário acima da média, trabalho remoto, benefícios incríveis, cultura de empresa moderna, chance de crescimento rápido e um chefe inspirador. E aí veio o baque. Nenhuma vaga oferecia tudo isso ao mesmo tempo. No fim, ele aceitou uma proposta que não era tudo isso, mas que permitia aprender, pagar as contas e abrir outras portas. E adivinha? Depois de alguns meses com experiência nova no currículo e mais segurança emocional, ele conseguiu migrar para uma posição bem mais próxima do que ele queria no começo. Esse tipo de história mostra uma coisa muito importante. A gente precisa aprender a filtrar diferente. Em vez de buscar a vaga perfeita, o foco tem que ser em identificar critérios mínimos que fazem uma vaga ser viável e útil. 3 perguntas ajudam muito. Esse trabalho me paga o suficiente para eu conseguir viver e manter meu plano de estudo ou evolução? 2. Tem algo que nessa função eu possa aprender ou desenvolver ou usar no meu próximo passo? E 3. A rotina, o ambiente ou o tipo de entrega me permite desenvolver alguma competência real? Se uma vaga atende esses 3 pontos, talvez ela seja muito mais valiosa do que aquela que só parece incrível no papel. Tem muito anúncio que brilha no título, mas vira frustração em uma semana. E tem vaga que parece sem graça, mas ensina uma habilidade chave que você pode usar para abrir a porta certa daqui a alguns meses. O que quebra esse ciclo de frustração é entender que você não está atrás de um final feliz. Você está construindo um caminho, e para isso, às vezes a melhor escolha é o que te ensina agora, não o que aparece perfeito de cara. O efeito algo digital que engana a gente. Você já reparou como hoje em dia toda vaga tenta parecer inovadora? Não existe mais assistente administrativo, agora é especialista em processos dinâmicos. Atendimento ao cliente virou consultor de experiência. Parece que todas as empresas são startups, todos os setores estão na transformação digital e tudo envolve alguma coisa com data driving. Mas no fim das contas, muitas dessas vagas escondem exatamente os mesmos trabalhos operacionais de sempre, só que com uma roupagem para parecer mais legal. Esse fenômeno tem até nome em alguns estudos: inflação de títulos. Um estudo da Harvard Business Review apontou que empresas têm adotado termos mais sofisticados e modernos para funções tradicionais como uma forma de atrair jovens profissionais, mesmo que o conteúdo da vaga continue sendo rotina administrativa, preenchimento de planilhas, atendimento por telefone ou tarefas repetitivas. O título muda, mas a função segue igual. Isso engana muita gente, principalmente quem está começando a vida profissional e ainda não entende muito bem como decodificar uma descrição de vaga. A pessoa vê especialista de produto digital e imagina algo ligado à criação, UX, análise de dados. Vai ver a descrição e é uma rotina 100% operacional, respondendo e-mails com dúvidas sobre um sistema interno. A pegadinha do nome bonito não tá só nas vagas ruins. Às vezes ela atrapalha inclusive na hora de filtrar boas oportunidades, porque a gente rejeita o que soa simples demais e corre atrás do que soa chique, sem considerar o que a gente realmente vai fazer ali. Isso gera uma corrida por status, não por aprendizado. Tem um ponto contra-intuitivo aqui. Às vezes vale mais a pena pegar uma vaga com nome sem graça, mas com tarefas que desenvolvem habilidades práticas de verdade, do que insistir em funções com rótulo bonito, mas que são
pura fachada. Tem gente que começa em cargos humildes de suporte técnico e depois vira referência em análise de dados ou automação de processos, porque aprendeu fazendo. Enquanto isso, tem gente que entra numa função glamorizada e depois de um ano percebe que não aprendeu nada de novo. Para não cair nessa, uma dica prática: esquece o título. Foca na descrição das responsabilidades e nas entregas que a vaga exige. O que essa função realmente pede no dia a dia? Você vai lidar com o quê? Vai aprender a usar qual ferramenta? Vai desenvolver qual soft skill? Vai estar em contato com que tipo de desafio? Outra dica valiosa: se puder, procure por relatos ou reviews de ex-funcionários dessas empresas. Sites como Glassdoor, grupos no LinkedIn ou até fóruns informais podem dar uma ideia mais realista do que rola por trás do título. O que parece moderno demais, às vezes é só maquiagem, e o que parece simples demais, às vezes é onde está o ouro escondido. O importante é ter clareza. Você não está indo atrás de status, está construindo um repertório, e isso a longo prazo vale muito mais. O ciclo tóxico de menos mal. Sabe aquele raciocínio que começa com "não é bem o que eu queria, mas pelo menos é alguma coisa"? Ele parece inofensivo, até esperto, mas na prática é um dos maiores buracos que muita gente cai sem perceber. Porque quando a gente aceita um trabalho só para não ficar parado, é fácil cair num ciclo que paralisa ainda mais. Aceitar o menos pior pode ser necessário em alguns momentos, especialmente quando a grana aperta. Mas o problema não é só a vaga em si, é quando esse lugar vira rotina e a gente começa a achar normal viver cansado, desmotivado e meio conformado com uma realidade que não tem nada a ver com o que a gente queria no começo. Pesquisas feitas por centros como a Stanford Graduation School of Education mostram que jovens que permanecem por longos períodos em funções desalinhadas aos seus interesses ou talentos tendem a ter mais dificuldade em transicionar para áreas melhores depois disso. Isso não acontece só porque o tempo passou, mas porque o trabalho exige tanta energia que a pessoa deixa de investir nas outras frentes, parar para pensar no que realmente quer, se qualificar, fazer contatos ou buscar alternativas. Um dos erros mais comuns aqui é confundir ocupação com progresso. Estar ocupado num trampo ruim não significa que você está avançando. Pode significar só que você está exausto, estagnado e sem força para planejar uma saída. Outra armadilha é o medo do vazio. A ideia de estar desempregado parece tão assustadora que qualquer coisa vira um alívio. Mas esse alívio vem com preço. O risco de você entrar num ambiente que suga sua energia mental, emocional e física. E quando você percebe, está sobrevivendo, não vivendo. Não significa que toda vaga ruim é uma prisão, mas é preciso entrar nela com uma estratégia. Se você for trabalhar num lugar que não tem a ver com você, que pelo menos esse trabalho te permita tocar um projeto paralelo. Pode ser um curso, um portfólio, um canal, um freela, qualquer coisa que te lembre do seu plano maior. Algo que você leva com você depois, quando esse trampo acabar. Esses projetos paralelos são mais que extra. Eles são estratégias de sobrevivência emocional e de construção de rota. Porque é muito fácil se acostumar com o mínimo, quando você tá cansado demais para querer mais. E é aí que mora o perigo. Antes de aceitar qualquer coisa só para não ficar parado, se pergunta: essa vaga me dá tempo e cabeça para continuar buscando o que eu realmente quero? Se a resposta for sim, talvez valha a pena. Mas se a resposta for não, talvez o menos pior seja mais perigoso do que parece. O mito da rede forte já formada. Muita gente que está começando a carreira olha para o mercado e sente que já chegou atrasado, que as melhores oportunidades já estão ocupadas, que os contatos importantes já foram feitos por outras pessoas e que, sem um QI, quem indica, o jogo tá perdido. Parece que todo mundo conhece alguém que indicou alguém que já estava dentro de alguma empresa legal, menos você. Essa sensação de estar por fora da bolha é muito comum, principalmente quando a gente vê as outras pessoas conquistando a Expo Networking. Só que tem uma verdade importante aqui que pouca gente comenta. Ter uma rede de contatos poderosa não significa ter amigos ricos ou parentes influentes. Significa saber construir relações sinceras, ativas e, acima de tudo, úteis, dos dois lados. Estudos feitos na Universidade de Chicago mostraram que as ligações fracas, ou seja, contatos que você conhece de forma mais superficial, mas que estão em contextos diferentes dos seus, são mais efetivas para gerar novas oportunidades do que os amigos próximos que normalmente já estão na mesma bolha. Ou seja, aquela pessoa que você trocou ideia uma vez num evento ou que comentou no seu post do LinkedIn pode abrir mais portas do que o seu melhor amigo da faculdade que está desempregado junto com você. O maior erro aqui é achar que networking é pedir favor, mandar mensagem do nada para alguém dizendo "me avise se tiver uma vaga aí". Dificilmente isso gera algo, mas se você criar uma conversa onde existe troca, tipo pedir dicas sinceras, oferecer ajuda, compartilhar conteúdo ou até propor um mini projeto em conjunto, isso começa a virar conexão real, e conexão real vira oportunidade.
Tem também um ponto importante sobre a energia social. A galera que você mais admira online parece super ocupada, distante, inalcançável, mas muita gente responde com boa vontade quando sente que o papo é genuíno. Já vi gente conseguir mentorias improvisadas só por ter feito a pergunta certa num comentário de um post, ou por ter dado uma ideia útil para alguém em transição de carreira. Então esquece essa ideia de eu não tenho contatos. O contato a gente constrói, e hoje com internet, grupo, DM, fórum, Discord, tá mais acessível do que nunca. O que separa quem avança de quem trava é quem teve coragem de puxar assunto, e não quem nasceu com a agenda certa no celular. A rede que mais funciona não é a que você já tem, é a que você constrói trocando valor com outras pessoas. E valor aqui não é um currículo top, é conversa boa, generosidade e presença real, o passo a passo para sair do loop. Depois de entender todos os buracos que o mercado e a nossa própria mente colocam no caminho, do filtro ilusório ao ciclo de menos mal, vem a parte mais importante. O que fazer de verdade? Como transformar esse cenário que parece travado em um plano que funcione, mesmo com poucos recursos, pouco tempo e muita dúvida? A primeira coisa é criar o seu próprio mapa de empregabilidade. Isso significa literalmente colocar no papel 3 coisas: o que você já sabe fazer bem, o que você quer ou precisa aprender e o que já te pagaria o mínimo para você conseguir sobreviver enquanto continua crescendo. Esse exercício é simples, mas poderoso, porque ele tira de você a ideia abstrata de preciso de um emprego bom e te coloca numa lógica de quais são as oportunidades que já encaixam com o meu momento real agora. A segunda etapa é prototipar, e aqui vem uma ideia emprestada do mundo da tecnologia: testar rápido, se candidatar mesmo que a vaga não seja perfeita, conversar com gente da área, entrar em grupos de freelas, fazer perguntas. A maioria das pessoas trava porque acha que precisa estar pronto para começar, mas a verdade é que você aprende muito mais rápido testando na prática. Mandar currículo já é uma forma de calibrar seu perfil. Receber feedback, mesmo que negativo, já te ensina. Cada tentativa te dá uma visão melhor de onde você está e do que falta. Depois vem a proposta de valor pessoal. Todo mundo tem algo a oferecer. O problema é que a gente acha que só conta o que está no diploma ou no crachá, mas vale tudo que você já fez e que gera resultado. Se você edita vídeo pro Instagram da sua amiga, organiza eventos na faculdade, dá aula de reforço ou toca algum projeto por conta própria, isso tudo pode virar portfólio. O que importa aqui não é parecer perfeito, é mostrar que você tem repertório, entrega e intenção. Mostrar que você transforma tempo e energia em alguma coisa concreta. Isso comunica muito mais do que qualquer frase bonita de apresentação. E por fim, avaliação estratégica. Quando surge uma vaga, não olhe só para o salário. Avalie 3 coisas: o que você vai ganhar de dinheiro, o que você vai aprender de novo e como esse trabalho vai afetar sua saúde mental. Porque não adianta pagar bem se te deixa esgotado a ponto de não conseguir mais pensar no que você queria para sua vida. O ideal é encontrar um equilíbrio entre sobrevivência financeira, crescimento real e bem-estar. O caminho pode ser lento, pode não ser glamouroso, mas é construído. E quanto mais intencional você for nas suas escolhas, menos preso você vai estar nesse loop de aceitar qualquer coisa, odeia o que faz e não conseguir sair. É sobre aprender a jogar com as cartas que você tem hoje, sem deixar de buscar uma mão melhor. É sobre parar de esperar a vaga perfeita aparecer magicamente e começar a montar uma base que te permita alcançar o que você realmente quer. Um passo por vez, um projeto por vez, uma conexão por vez. No final, o que parece impossível vira só uma questão de estratégia, clareza e persistência realista. A verdade é que o mercado de trabalho não tá fácil para ninguém, especialmente para quem tá começando e tentando fazer de tudo ao mesmo tempo. A promessa de encontrar a vaga perfeita logo de cara com propósito, salário alto e estabilidade emocional é bonita, mas é uma fantasia. E viver esperando por ela pode te deixar preso num loop frustrante de rejeição, cansaço e paralisia. Isso não significa que você está condenado a aceitar qualquer coisa e se conformar. O que muda o jogo é entender que cada movimento, por menor que pareça, pode ser um passo estratégico, desde que você entre com clareza do que está buscando e com uma mentalidade de construção, não de salvação. Você pode sim aceitar uma vaga que não é perfeita, se ela te der espaço para estudar ou montar um portfólio. Você pode se candidatar sem estar 100% pronto, só para entender melhor o jogo. Você pode transformar um hobby em um ativo profissional. Você pode criar conexões reais, mesmo sem grandes contatos. E pode sim sair desse ciclo onde parece que só existe emprego ruim, sem precisar de sorte ou mágica, só com foco, visão realista e pequenas decisões que fazem sentido para sua vida atual.
Então, se você se sente preso, cansado, frustrado com o mercado, respira. Você não tá sozinho. Muita gente passa pelo mesmo e tem caminho para sair disso. Pode não ser rápido, nem fácil, mas é possível. E começa quando você para de esperar a vaga dos sonhos cair do céu e começa a desenhar seus próprios passos, com o que você já tem. Se esse papo faz sentido para você, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual desses passos você vai tentar primeiro. Bora transformar o seu próximo emprego em uma base sólida, e não só mais ou menos pior. Se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, isso me ajuda muito a continuar trazendo vídeo para vocês e faz também com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Tamo junto nessa caminhada, até a próxima, valeu!